Irmãos e irmãs, bem-vindo a essa aula. Hoje iremos falar sobre levar nomes ao templo, nome de nossos antepassados. O propósito principal dessa aula é ajudar você a sentir-se confiantes no processo de levar nome de antepassados para o templo e realizar as ordenanças. Não importa que ponto seja a sua árvore familiar, o que é importante é que vocês aprendam qual é o processo para continuar nesse processo durante toda a sua vida. Eu amo esse trabalho e amo o trabalho do templo. E nessa apresentação eu irei mostrar algumas das minhas experiências, alguns dos sentimentos que eu tenho tido nestes anos fazendo esse trabalho. O trabalho da igreja focaliza no cumprimento da missão que o nosso Pai Celestial, os objetivos que o nosso Pai Celestial deu para seus filhos aqui na Terra. E o Manual de Administração da Igreja explica um pouquinho mais sobre isso. Nós lemos, no cumprimento de seu propósito de ajudar as pessoas e as famílias a qualificarem-se para a exaltação, a Igreja concentra-se em responsabilidades divinamente atribuídas. Então é importante lembrar que essas atribuições, esses propósitos foram dados pelo Pai Celestial. E algumas dessas atribuições são possibilitar a salvação dos mortos por meio da edificação de templos e da realização de ordenanças vicárias. Então, um dos propósitos mais importantes da obra de salvação é aquela de realmente realizar essas obras para as pessoas que já passaram do outro lado do véu. Recentemente, os líderes da igreja nos ensinaram que temos 3 passos básicos que a gente deveria se concentrar. Eles são encontrar nomes, levar nomes para o templo e, finalmente, ensinar para as outras pessoas que não sabem ainda, porque nesse trabalho precisamos realmente da ajuda de muitas outras pessoas. Então, vamos descrever brevemente esses 3 passos e depois vamos concentrar mais no passo dessa aula, que é levar nomes ao templo. Então, encontrar. Tudo começa com encontrar. Se a gente não encontra o nome do nosso antepassado, não tem como realmente levar nada para o templo. Então, é muito importante começar encontrando nomes. Tem várias maneiras que nós podemos ter para encontrar esses nomes. Por exemplo, uma é usar o site do Family Search. Ou, por exemplo, podemos usar as instruções do livreto Minha Família, Histórias que nos unem. Esse libreto foi desenvolvido com o propósito de ajudar a voltar nossos corações aos nossos antepassados. Se nós temos nosso coração voltado aos nossos antepassados, nós sentiremos o desejo de aprender as histórias deles e de fazer o trabalho para eles. E isso é o que precisa fazer realmente, sentir o desejo de fazer esse trabalho para nossos antepassados. Então, vamos começar com levar nomes para o templo. Então, levar nomes para o templo é a parte mais importante. Se nós encontramos nomes e nunca levamos para o templo, isso não vai ter muito benefício. Então, precisa, a um certo ponto, chegar a levar os nomes para o templo e podemos fazer essas ordenanças pessoalmente ou podemos compartilhar a possibilidade de fazer ordenanças com os parentes e amigos. Então, o foco da nossa aula hoje é levar nomes ao templo. Ainda mais importante se a gente fizer isso com as pessoas que nós amamos. As pessoas que nós amamos da nossa família. Então, esse trabalho ainda vai ser mais significativo quando a gente fizer desse jeito. Depois de ter levado o nome para o templo, nós pensamos em ensinar. A nossa é uma igreja onde nós ensinamos tudo o que aprendemos. É parte do nosso trabalho é compartilhar tudo o que a gente conhece. Então, isso vale também para o trabalho para os mortos, para os que estão do outro lado do véu. Eles realmente precisam da nossa ajuda. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre levar. Esse é o centro da nossa aula hoje. E eu vou descrever algumas experiências que eu tive, pessoais, para poder ilustrar isso melhor. Então, essa é a foto do meu pai, Domenico Martinengo. Ele nasceu
em 1928, na colônia italiana da Eritreia, na África. E ele cresceu os primeiros anos da vida dele com a sua família na Eritreia. Depois, na época que se tornou um adolescente, os pais decidiram mandar ele e o irmão mais velho, Giovanni, de volta para a Itália para estudar em um colégio de padres. E os pais estavam planejando de ficar na Eritreia, cuidar dos negócios deles, mas de voltar para ver os seus filhos de vez em quando. Mas muitas vezes acontece que nossos planos realmente não se realizam do jeito que a gente gostaria. E naquela época aconteceu que começou a Segunda Guerra Mundial. Então aconteceu que os pais ficaram na Eritreia, os filhos ficaram na Itália e por vários anos não puderam, se falava, mas muita dificuldade e não puderam se ver. Então os dois irmãos se apegaram muito mais um ao outro, porque eram somente eles da família na Itália, estudando. E acho que esta amizade desenvolveu mais ao ponto que quando finalmente a guerra terminou, eles terminaram seus estudos, eles foram reunidos, a família deles, eles continuaram trabalhando juntos. O meu tio era engenheiro, meu pai era agrimensor, e juntos trabalhavam, e por vários anos trabalhavam em empresas onde iam construir estradas, rodovias, pontes. Em uma desses trabalhos, que eles estavam fazendo, meu pai estava trabalhando perto de Veneza. Perto de Veneza, ele encontrou a minha mãe, que morava em Veneza. E depois de 2 anos, mais ou menos, eles casaram. E depois, mais um tempo, eu nasci. Infelizmente, o que aconteceu com meu pai é que, não muitos anos depois, cerca de 10 anos depois, ele veio a falecer. Eu ainda era uma criança pequena, tinha cerca de 10 anos. E foi uma experiência muito complicada para mim. Poderia dizer que talvez o meu desejo de procurar resposta para a vida e o fato que eu cheguei até conhecer a igreja, isso tem muito a ver com o fato que meu pai faleceu prematuramente. Então, o que aconteceu quando eu me tornei um membro da igreja? Quando eu tornei um membro da igreja, me ensinaram as várias missões da igreja, me ensinaram que uma delas era fazer o trabalho de redenção pelos mortos. E, naturalmente, a primeira pessoa que eu pensei foi o meu pai, porque eu sentia falta dele e porque era a pessoa mais perto, eu tinha conhecido ele, não era um antepassado muito longe. Então, foi a primeira pessoa que eu pensei de fazer esse trabalho. E, especialmente porque eu lembrava que quando ele tinha falecido, todo mundo falava que ele era uma pessoa muito boa. Então, eu sentia claramente que ele iria aceitar o Evangelho. E assim aconteceu que 13 anos e 12 dias depois que ele faleceu, em 1988, eu fui no Templo da Suíça, na época morava na Itália, e realizei as ordenanças para ele. E foi realmente uma experiência que me tocou muito, e foi o primeiro testemunho grande que eu tive do trabalho realizado no templo. Agora, nesse caso, não foi difícil achar as informações para levar o nome para o templo. Era muito fácil porque eu sabia tudo. Era o meu pai, tinha as informações. Mas isso foi o começo, foi um começo muito, muito importante para mim. O presidente Hinckley declarou: creio que o trabalho vicário pelos mortos se assemelha mais ao sacrifício vicário do próprio Salvador do que qualquer outro trabalho que conheço. Ele é realizado com amor, sem qualquer expectativa de remuneração, compensação ou qualquer coisa do gênero. Que princípio glorioso. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de fazer o trabalho no templo, ou se vocês já pensaram nessa declaração do presidente Hinckley. Eu acredito que realmente seja um princípio verdadeiro, porque se nós pensarmos no sacrifício do Salvador, ele foi feito por pessoas, nós, que não podiam fazer aquele trabalho por eles mesmos, não podiam se salvar sozinhos, precisavam da ajuda do Salvador. Da mesma maneira, essas pessoas que estão do outro lado do véu, elas não podem ser salvas por eles mesmos, sem que nós, nesse lado, nós façamos as ordenanças para eles. Então, nisso se assemelha muito. Mas também assemelha porque tem outros trabalhos que nós fazemos na igreja, nos quais nós podemos receber recompensas na hora, até mesmo o trabalho missionário. A gente vê nos olhos das pessoas felicidade e já recebemos uma recompensa.
Mas no trabalho do templo, a gente não vê essas pessoas, a menos que não veja elas com os olhos espirituais. Então, realmente é um trabalho totalmente espiritual, e no qual as bênçãos que nós recebemos agora são poucas coisas comparadas às bênçãos que iremos receber quando a gente se tornar, ir no outro lado do véu. Então, mentre estava preparando essa apresentação, essa aula, eu realmente encontrei um nome. E isso foi muito interessante, porque esse Giovanni Toffoli, que eu achei, foi achado, não vou dizer por acaso, mas foi achado porque foi investigar melhor o que eu tinha feito vários anos antes, muitos anos antes. E eu descobri, de repente, que essa família da minha tataravó, na qual acho que houvesse 11 filhos, eles tinham o costume de dar o nome de um filho que já faleceu, ou que faleceu novo, para um outro filho. Então, o que aconteceu é que eu tinha imaginado que um outro Giovanni Toffoli, que nasceu alguns anos depois, e esse Giovanni Toffoli fosse a mesma pessoa. Mas voltando e indagando isso melhor, eu consegui ver que realmente eram duas pessoas diferentes. E esse Toffoli, Giovanni, tinha morrido aos 2 anos de idade. Então, nesse caso, ele realmente não precisava de muitas ordenanças, mas simplesmente do selamento dos pais. Então, eu tive a oportunidade de descobrir esse pequeno erro e de fazer o selamento para ele, com seus pais. E foi uma experiência muito boa. Foi realmente encontrar um nome, me deu muita alegria. Eu acho que nós precisamos tentar ter mais dessas experiências, e mais temos, e mais nos dá o desejo de fazer ainda mais. Bom, essa Giovanna Toffoli é irmã do Giovanni Toffoli. E essa pessoa é muito importante, porque ela é minha bisavó. E você pode ver 3 rapazes, crianças, o Sandro, o Beppe e o Gino. O Beppe, por alguma razão na época, ele dava um nome e depois chamava a pessoa com outro nome. Beppe quer dizer Giuseppe em italiano, mas o nome deles era Carlo. Mas era chamado Beppe. Então, o Beppe era o meu avô, era o mais pequenininho, que vocês podem ver lá, na parte extrema, na esquerda. E é interessante para mim ver que ele era um rapazinho tão pequeno, enquanto eu lembro do meu avô como um homem muito grande, forte, mas tudo começou com uma criança. Então, nesse caso, eu consegui fazer também o trabalho para o meu avô. Mas essa Giovanna Toffoli foi uma nova maneira de achar e levar nomes para o templo, porque nessa época eu era o único membro da igreja na minha família. Aliás, ainda sou, em relação aos meus antepassados, que estão desse lado do véu. E alguns deles eram muito desconfiados em relação a me dar esses nomes, mas o espírito de Elias, a um certo ponto, acho que tocou uma das minhas tias, porque um dia eu cheguei em casa e no correio tinha essa grande... Na época não tinha internet, então não tinha árvore familiar tão fácil de colocar os nomes. Então eu tinha colocado uma série de papéis colados, um com o outro, muito grande, com todos os nomes e algumas informações sobre os familiares. Eu fiquei muito feliz quando recebi aquilo, mas a primeira pessoa que estava naquela lista de que eu não conhecia ainda era exatamente a Giovanna Toffoli. Então, para mim, foi uma coisa muito... foi como uma bênção do céu, realmente, que esses nomes foram enviados por uma tia que não era membro da igreja, que nunca tinha feito trabalho genealógico de história da família antes. Então, é muito importante que a gente não faça o que eu fiz, que foi de confundir um Giovanni Toffoli com outro. Mas é importante que a gente, quando receba essas informações, seja muito cuidadoso e ter os nomes corretos, os relacionamentos corretos, as datas, os lugares, porque este é um trabalho que precisa ser feito da maneira certa. Então, vamos pensar que agora nós não temos mais parentes que possam dar os nossos nomes, então onde é que podemos ir para encontrar esses nomes?
Aqui é um exemplo da árvore familiar. E alguns desses nomes que nós podemos encontrar talvez foram outras pessoas que colocaram na árvore. Às vezes podemos ter algum antepassado comum e podemos ser abençoados em encontrar esses nomes. Ou às vezes tem outras áreas do website onde podemos encontrar nomes que foram disponibilizados, por exemplo, pela indexação, que é o processo de identificar, extrair dos documentos antigos as informações para que possam ser digitalizadas e mais fáceis de se encontrar na internet. Então, tem várias maneiras que nós podemos usar o website do Family Tree, mas do Family Search. Mas nesse caso, vamos supor que o nosso antepassado seja o Múcio Villa-Lobos Sandoval. Esse é o nosso antepassado. E nós queremos levar esse nome realmente para o templo. Então, quando a informação estiver completa, nós podemos ir na página, clicando naquela flechinha perto do templo, e pode-se abrir esta página onde nós podemos começar o processo de solicitar as ordenanças familiares para esse antepassado. É muito importante lembrar que tem algumas coisas que nós precisamos fazer, algumas que precisamos não fazer. Uma delas, por exemplo, não deveríamos submeter nomes para o templo de pessoas famosas, a menos que não sejam nossos parentes. Mas aí, mesmo naquele caso, deveriam ser parentes muito perto. Em geral, muitos submetem nomes de pessoas famosas, mas não é apropriado. Mesma coisa, nós não devemos submeter nomes de pessoas de judeus que foram mortos no que foi chamado do Holocausto, nos campos de concentração nazista. Não é para submeter esses nomes. Mesmo que a gente sinta esta compaixão e queira ajudar eles, mas essa não é a maneira correta. A menos, de novo, que eles sejam nossos parentes próximos. Também, se a pessoa, mesmo da nossa família, nasceu nos últimos 110 anos, e nós não somos o parente mais próximo, nós precisamos esperar, não fazer ordenança, não submeter o nome, e primeiro perguntar para a pessoa mais perto, por exemplo, o cônjuge, o filho, o primo, a permissão para fazer essas ordenanças. Se eles não deram a permissão, nós temos que esperar. Essa é a maneira que nós temos que fazer para evitar problemas para a igreja, para evitar problemas até nas nossas famílias. É bom realmente esperar. Então, como é que nós podemos finalmente preparar um nome para que possamos levar esse nome para o templo? Quando eu fiz os primeiros nomes da minha família, não tinha esses recursos online. E, portanto, foi feito tudo de maneira antiga. Mas hoje, com a minha esposa, eu tive a oportunidade de encontrar muitos nomes da família dela e pude usar esse sistema que nós temos agora. Então, eu posso dizer que tive essa experiência recentemente, além daquele nome que eu achei do Giovanni Toffoli, de vários outros, ir através desse sistema e ver como é que funciona. Foi uma experiência muito útil. Então, sempre no sítio do Family Search, depois que a gente identificou a pessoa e solicitou as ordenanças, nós podemos aqui nessa tela escolher se tiver outras pessoas que também precisam dessas ordenanças. Vocês podem ver aqui que existem duas oportunidades, duas opções, imprimir ou compartilhar. Nós vamos falar um pouquinho mais disso depois, mas nos dois casos vamos imprimir esses cartões, dos quais vamos falar um pouquinho mais na frente. Esse é o outro, depois que continua no processo no website do Family Search. Depois que escolher os nomes, aqui você escolhe quais ordenanças vocês querem fazer por essas pessoas. Pode escolher todas ou somente algumas.
Claramente, primeiro tem que fazer as ordenanças mais importantes, não importantes, que vem primeiro, o batismo, né? Antes do selamento, por exemplo. Seguir aquele processo, mas aqui é onde nós podemos escolher. Depois, a janela depois, essa janela onde vamos imprimir a solicitação de ordenança familiar. Nada de difícil aqui. E isso que aparece, esse é o documento de solicitação de ordenança familiar. Aquele número que vocês veem, aquele código de barras, aqueles números, 16 números, são muito importantes para identificar essa folha e todas as informações que vão estar das ordenanças das pessoas que têm que ser, pelas quais tem que ser feito o trabalho. Agora, se você não tiver uma impressora em casa, você não quiser imprimir, ou simplesmente você queira poupar papel, salvar as árvores, qualquer seja a razão. Se você não quiser, você pode ir a um centro de história da família, geralmente eles têm uma impressora, ou uma capela, ou pode usar outros sistemas que são disponibilizados da tecnologia mais moderna, é como fazer uma foto no seu telefone, no seu celular, e trazer essa foto para o templo. Pode colocar um anexo desse documento para mandar por e-mail de novo, usar o telefone, ou pode fazer como eu faço, que acho a maneira mais simples, que também ajuda porque, às vezes, em alguns templos, eles não gostam que vocês usem o seu telefone, mesmo que seja só na secretaria do templo. Então, eu anoto aquele código de barras num papel, aliás, não o código de barras, o número que representa o código de barras, e com esse, vai ser muito simples, e eu posso fazer as ordenanças. Agora, é importante lembrar que existe essa, como já mencionamos antes, existe a função compartilhar. Então, nós podemos imprimir e nós pessoalmente ir fazer esse trabalho, ou podemos compartilhar com nossos membros da família, até com amigos, mas provavelmente mais com membros da família. Por exemplo, imagine que você a sua mãe morreu e que tem uma filha que mora em um outro estado, em um outro país, perto de um templo. E imagine que você queira fazer o trabalho para sua mãe. Em vez de fazer isso, pode enviar, através da função compartilhar, esse nome para sua filha. E ela pode ir no templo perto de onde ela está, fazer o batismo. Depois, se ela não puder fazer as outras ordenanças, o sistema pode permitir, de novo, para você, de continuar a fazer as outras ordenanças. Você pode compartilhar somente algumas ordenanças ou todas. Não tem limitação naquilo. Quero compartilhar as bênçãos de levar os nomes de familiares ao templo com meus parentes. É fácil compartilhar ordenanças com outras pessoas no familysearch.org. Primeiro, entro no familysearch.org. Clico em Templo para ver todas as ordenanças que reservei para meus antepassados. Anteriormente, eu havia impresso as solicitações de batismo e confirmação para 3 antepassados que meu filho realizou. Gostaria que meu irmão realizasse as outras ordenanças. Seleciono os antepassados que desejo enviar e, na aba Compartilhar, clico em Compartilhar com parentes ou amigos. Digito o nome e o e-mail do meu irmão e escrevo uma breve mensagem explicando que quero compartilhar essas ordenanças do templo com ele. Clico em Enviar e a mensagem é enviada para meu irmão, informando como aceitar essas ordenanças. Caso ele aceite, as ordenanças serão removidas da minha lista. Agora meu irmão vai conhecer a alegria de realizar ordenanças em nome de nossos antepassados. Então, esse vídeo explicou muito simplesmente como realizar, como compartilhar as ordenanças. O elder Richard, na Rootstech, anunciou a instituição de um tempo para as famílias nos templos, no batistério, onde eles poderão realizar ordenanças junto com suas famílias. Isso é importante porque às vezes vamos no templo, fazemos o trabalho e não é feito
em família, feito sozinhos ou às vezes os jovens vão com os outros jovens, mas é bom ter uma oportunidade de fazer isso em família. Então, esse anúncio, nós aprenderemos mais os detalhes mais na frente. Cada presidente do templo provavelmente designará um tempo diferente em cada templo, mas o princípio vai ser o mesmo, que vai ter um tempo para as famílias juntos nos templos, no batistério. E acho que isso é muito, muito, muito importante. Então, preparações familiares. Eu me batizei, entrei na igreja e não tinha criança, então fiz muito do trabalho para os antepassados antes de ter filhos. Então chegou um momento que eu precisei realmente pensar como é que eu vou ensinar isso para as minhas crianças, para a minha família. E realmente não tem uma fórmula exata para fazer isso, mas tem muitas coisas que nós podemos fazer. Primeiramente, acho mais importante é falar do templo com os filhos. Ver que você está interessado em pesquisar seus antepassados, é interessado em ajudar esses antepassados, fazendo trabalho para eles no templo. Essa é a primeira coisa. Depois pode ensinar mais formalmente, talvez em noites familiares, ou às vezes pode juntos contar histórias dos antepassados, pode até visitar, orar para os antepassados que estejam nesse lado do véu, que talvez estejam passando por dificuldade. Enfim, tem muitas maneiras. Até colocar fotos do templo na nossa casa, falar do templo. Muitas maneiras que podemos ensinar para nossos filhos e nossas famílias. Mas o que acho mais importante é que nós possamos ajudar a voltar o coração de nossas famílias para seus antepassados. Uma vez que o coração voltar para eles, tudo fica mais fácil, vai ter mais interesse, mais desejo de fazer aquele trabalho. Agora vamos assistir um outro vídeo. And in the name of Jesus Christ, amen. All right, so kind of like what we talked about, guys, we have the family history people here to come and help us a little bit. I'm thinking for the younger kids, we are gonna need to do stories. So I'm gonna take the kids. Do you guys wanna do story time and dress up? And be Indians? Let's go upstairs then. Okay. Jim. Testimony. He's always known he's needed to do this, but he hasn't gotten started yet. The story we did in the play was about my great-great-great-grandma and the Indians that raided her house. She went and hid in the cellar, and the Indians didn't find her. Where is the punishment? Where is the punishment? I think one of the challenges that they're gonna have and that a lot of people have is when you're already strong in the church and you are already going to the temple and partaking of the sacraments and doing everything you can, you're already receiving blessings, and so sometimes it's hard to see how it can be so much better. These are my great-great-great daughters. Does that say he was a blacksmith? I don't know. That's what it looks like. That was just really, really cool to be there with Landon and searching for that and finding that information together. Now I'm invested. It's more than just curiosity. I want to get these people to the temple. Esse foi um vídeo, um exemplo muito bom de como a gente pode envolver as crianças. Vestiam as crianças de índios, de cowboys, eles representaram o que tinha acontecido com seus antepassados para despertar o interesse nas crianças. Essa é uma maneira muito apropriada. Então, continuando, depois que a gente desperta esse interesse nos filhos, é também importante lembrar da parte espiritual. Eu acredito que, se a gente pensa como é que podemos nos preparar espiritualmente para o trabalho da história da família do templo, acho que podemos pensar na recomendação para o templo. Se nós necessitamos ter uma recomendação para o templo, nós precisamos estar guardando todos os mandamentos. Então, essa é a maneira simples para ver se nós estamos indo na direção certa.
estamos orando, estamos lendo as Escrituras, estamos pagando dízimo, estamos guardando a palavra de sabedoria, estamos servindo o próximo. Tudo isso vai ser muito uma maneira para a gente ensinar nossas famílias e nós mesmos como é que nós podemos nos preparar. Porque mais nós somos preparados, mais a nossa espiritualidade aumenta e mais nós somos eficazes e abençoados nesse trabalho. Então, eu acho que a preparação espiritual é fundamental para o trabalho no templo. Então, vamos agora finalizar com alguns outros detalhes sobre como levar nomes para o templo. Uma vez que temos os nomes, temos imprimido, temos o código para a solicitação de ordenança familiar, está na hora de imprimir os cartões. Esses cartões são simples, organizados em cores diferentes, exatamente para facilitar o trabalho ao templo. Os cartões de cor azul são para as ordenanças de homens, de cor rosa para as mulheres e os cartões amarelos para a ordenança de casamento. É importante lembrar que, para poder ter esses cartões, os jovens que não têm ainda uma recomendação completa para o templo não podem ir ao templo para imprimir isso, então vai ter que ser um adulto. Mas os jovens também podem depois usar esses cartões quando eles fazem os batismos. Eu aqui tenho um grupinho de cartões que eu fiz no último ano, graças ao trabalho da minha esposa, que achei no Family Search, e eu conservo eles. Não é necessário conservar necessariamente, porque agora todas as informações das ordenanças já estão no sistema. Mas é um bom lembrete para mim, indo conservando esses cartões. Então, como a gente já mencionou antes, é bom fazer esse trabalho em família. Eu morei em alguns países diferentes. Primeiro foi na Itália. Quando eu morei na Itália, me tornei membro da igreja. Somente tinha eu, depois de um tempo, eu e minha esposa. O templo mais perto estava na Suíça, então a gente ia na Suíça juntos, geralmente. Quando depois mudei para o Brasil, o templo ficou ainda mais longe. Antes era 4 horas, aí se tornou 8 horas. E os filhos nasceram, então ficou mais complicado ir ao templo, 8 horas de viagem com minha esposa todas as vezes. Mas quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, alguns anos atrás, aconteceram 2 coisas. Primeiro, o templo estava muito perto da minha casa. E segundo, alguns dos meus filhos começaram a ter idade apropriada para trabalhar no templo. Começaram a ter 12 anos, primeiro um, depois os outros. Então foi uma experiência muito boa aqui, especialmente, poder ir no templo com meus filhos, fazer as ordenanças. Acredito que a gente fez mais ordenança que história familiar naquela época, porque já estava tudo pronto. Não tudo, mas muito. Mas foi uma experiência muito boa com eles. E a gente ainda está continuando fazendo isso. E acredito que realmente envolver a família seja importante. Bem, esse é o último passo. Depois que a gente leva os nomes para o templo, é muito importante que a gente possa ensinar outras pessoas. De novo, o trabalho tem que ser feito por bilhões de pessoas. Não vamos conseguir fazer isso sozinho, é um grupo muito pequeno. Então, tudo na igreja, quando nós aprendemos, é bom compartilhar, especialmente esse trabalho. Nós precisamos compartilhar as bênçãos desse trabalho. Assim as pessoas podem receber as bênçãos e podem abençoar as pessoas no outro lado. Então, é muito importante esse último passo. Vamos ver mais um vídeo. Quando Stuart se filiou à igreja, ele foi o único a se batizar. É. Ele entrou sozinho e até nos casarmos, você era o único membro da sua família. E ao fazer a história da família, você ficou feliz por não ser mais o único membro da igreja. Sim. Agora tenho 10 mil? 56, sim. Por ser o único membro da Igreja Vivo, minha responsabilidade é grande. E quando vou ao templo, essa responsabilidade é muito intensa. Mas permite-me fazer o trabalho e tenho momentos especiais, momentos em que
leio o nome da pessoa e é meu avô ou meu bisavô. E sempre fico animado com a oportunidade que ele tem de selar-se à sua família. E é por isso que valorizo tanto. É muito valioso. Todo o trabalho que vocês fazem no templo é um tempo bem utilizado. Mas o recebimento das ordenanças vicárias por um de seus próprios antepassados tornará o tempo despendido no templo ainda mais sagrado. Já fui ao templo muitas vezes com familiares e falecidos. 2 de meus irmãos morreram. Então, o Stuart fez o trabalho por eles no templo também. E é o mesmo sentimento. Se eu estou ali com minha filha indo pela primeira vez, ou se é meu irmão que faleceu, ou um antepassado distante que nunca conheci, meu sentimento é o mesmo. Porque o trabalho é exatamente o mesmo, quer estejamos vivos ou não. Então, para mim foi muito parecido o que aconteceu com esse irmão, porque eu também fui o primeiro membro da minha família que se batizou, então senti essa grande responsabilidade de fazer o trabalho para os mortos da minha família, porque ninguém tinha feito antes. E eu tinha a impressão que talvez por algum tempo ninguém também iria fazer, então senti essa responsabilidade muito forte como este irmão. E posso confirmar o que o Elder Scott disse, que realmente é um tempo bem utilizado. Não vale a pena. Eu lembro quando passava muito tempo na Itália, antes de mudar para o Brasil, e às vezes eu pensava que estava exagerando um pouco, usando tempo demais, mas eu não sabia na época que alguns meses ou ano depois eu iria mudar para o Brasil. Então o trabalho que fiz naquela época, aquele sentimento de fazer as coisas rapidamente, se eu não tivesse escutado aquele sentimento, depois, mudando para o Brasil, por muitos anos eu não teria tido mais a oportunidade de fazer aquele trabalho. Então nós precisamos escutar o Espírito quando sentimos a urgência desse trabalho. Então, essa é a foto da minha mãe, quando era muito jovem. Você pode ver que ela é muito bonita. Então vocês já perceberam que eu peguei do meu pai, porque alguma coisa dela, mas não muito. E ela nasceu em Veneza, em 1941. E ela estudou para ser uma professora de primário, uma professora de crianças pequenas. E como a gente já viu, ela casou com meu pai em 1963 e ela nunca aceitou a igreja. Aliás, foi um probleminha com ela no começo, quando eu aceitei a igreja. Mas depois as coisas melhoraram com ela, mas nunca ela aceitou a igreja. Então, alguns meses atrás, começou a ficar doente. E como eu disse no começo, preparando essa aula foi particularmente importante para mim, porque aconteceram algumas coisas relacionadas aos meus antepassados. E a mais importante foi que minha mãe faleceu cerca de um mês atrás. E foi um acontecimento triste, apesar que, considerando as condições dela, talvez tenha sido melhor. Mas, de repente, uma coisa triste se transforma em alguma coisa com esperança, né? Alguns outros parentes tiveram talvez mais dificuldade em aceitar isso, mas para nós entendemos que a morte é uma passagem e às vezes pode até ser uma coisa boa para a pessoa. Então, agora, a minha meta, meu objetivo no próximo ano, realmente é fazer todas as ordenanças para minha mãe. Minha esposa, minha filha irão fazer algumas delas. E depois, ainda mais importante, nós poderemos realizar as ordenanças com o meu pai. Finalmente, eles ficaram separados por 40 anos. Se casaram cerca de 50 anos atrás, ficaram separados por 40. Então, minha família aqui agora vai dar a oportunidade para eles de estar juntos de novo. Eles vão ter que escolher. Nós não vamos forçar eles, mas nós esperamos que eles aceitem. Então, um ano
em 2016, no começo do ano, teremos essas ordenanças. E eu também poderei finalmente ser selado aos meus pais, porque muitos são selados ao nascer, vocês estão na igreja. Alguns se selam com os parentes vivos, porque todo mundo é na igreja. No meu caso, no caso de muitos outros, teve que esperar um pouco, mas eu sei que eu vou receber bênção para ser selado eles. Eu tenho esperança que eles realmente aceitarão essas ordenanças. E que irá ser uma coisa muito importante. Bom, para resumir a nossa aula, a gente viu rapidamente os 3 passos. Nós precisamos encontrar nomes para levar para o templo, nós vamos levar o nome para o templo e depois precisamos ensinar isso para as outras pessoas, que sejam membros da família, membros da igreja, não membros da igreja. É importante aquele passo também. Para concluir, eu gostaria de convidar todos nós e realmente nos prepararmos ainda melhor nesse ano para fazer o trabalho no templo, para encontrar mais nomes, pelo menos um, mas provavelmente é melhor encontrar muito mais. Levar esse nome para o templo e receber as bênçãos para nós, as bênçãos aqui, as bênçãos para o nosso antepassado que estão do outro lado, e para nossos filhos, nossa família, porque tem bênção que vem nesse lado ao fazer esse trabalho, não somente do outro lado. Eu sei que esse é um trabalho verdadeiro, eu sei que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e a Igreja do Salvador. Em nome de Jesus Cristo. Amém.